Política em Off, a gente hoje debate o sentimento do eleitor brasileiro, de acordo com a pesquisa divulgada pelo portal Meio e realizada aí pelo Instituto Ideia, que mostra o que é que o brasileiro sente e como esses sentimentos sobre diversas situações, diversas áreas do nosso país, ela reflete na eleição de outubro, na eleição que vai definir o novo presidente da República. Comigo, o meu amigo também jornalista, também consultor de marketing político, o Jefferson Rodrigues, que vai debater esses pontos comigo. E aí, Jefferson, é preciso mesmo os políticos estarem aí antenados com esse sentimento do eleitor, ou é só botar a campanha para cima, passar por cima de sentimento, do que as pessoas acham e tentar vender o seu peixe na eleição? O sentimento, a preocupação das pessoas, aquilo que tá pesando na vida delas, isso é um fator muito determinante para votar ou não votar. Essa pesquisa, ela reforça algo que vem determinando o comportamento eleitoral, muitas eleições aqui, que é a economia. No fim das contas, aquela velha frase, o ditado que fala que quando o bolso aperta, né? Então, quando pega no bolso, não há ideologia, não há outras preocupações imediatas que consiga reverter, porque aí vai no ponto ali principal que pega as famílias. E essa pesquisa ela traz alguns recortes aí de opiniões que estão nos levando para esse sentido. Seja endividamento e custo de vida. Né? Uma vez eu escutei uma pessoa falando que na hora de comer, na hora da fome, não existe mão direita, mão esquerda. É a que tiver livre que vai colocar a comida para dentro. Então, acho que é bem esse o cenário, né, que a gente vive hoje aqui no Brasil, de acordo com essa pesquisa. Vou colocar lá na tela aqui. Diferentes camadas da população, diferentes classes sociais, têm as suas preocupações ali. Sim. E essa questão do bolso, ele afeta, impacta de diferentes formas. Mas todo mundo está ligado nisso. Lá nos anos 90, veio essa frase cunhada pela campanha do presidente norte-americano Bill Clinton, né? Economia estúpido, né? É o que define, continua sendo. E aí, acho que você vai colocar na tela essa matéria que repercute, né, a pesquisa. Da pesquisa. Em outro vídeo a gente falamos sobre isso num programa anterior. E a gente vem para cá, ó. Esse ponto daqui que é importante. Endividamento e custo de vida. Olha a percepção que os brasileiros têm sobre esse tema. Aumentou muito, 30%, aumentou mais não muito, 40%, está praticamente igual, ou seja, não houve mudança, 21%, diminuiu 5,2%, não sabe, 3,4%. Esse aí é o custo de vida. Em relação a esse gráfico aqui, em relação ao custo de vida, não é isso? Exatamente, aí a gente tem um recorte de que aumentou, 40 e 30, né? Esses dois aumentou, houve um aumento. 70% aí desses entrevistados sentiram que, de alguma forma, eles sentiram algum impacto. Isso. Então, 70%. E aí, de baixo, que você vai trazer aí é o endividamento. Esse. Que aí é mais... Esse daqui, não é isso? Pronto. Exato. 40% diz que o endividamento está maior. 42% está igual. Sim, igual significa que não melhorou. Não melhorou, vamos traduzir.
igual não significa que, então passa. Não melhorou. E para 40% a coisa piorou. Então, assim, isso é muito significativo. Não está aí no seu recorte, antes de passar para você comentar um pouquinho, mas a pesquisa perguntou se esses dois, custo de vida e endividamento, eram importantes para aquela pessoa na hora dela decidir o voto. 38% disseram que era muito importante. 36% era importante, mas eles iam olhar para outros temas também. É número significativo. É totalmente. Preocupação. Não, totalmente. Como a gente já apontou aqui, né? Tá difícil a vida do brasileiro e assim, a gente pode ter também a percepção aí, Jefferson, de que houve assim, uma promessa do atual governo durante a campanha eleitoral de melhoria nesses pontos específicos, né? Então, a economia foi um ponto muito debatido ali, trazido pelo Lula, pelo PT, durante a campanha de 2022, com aquela história, né, que o brasileiro ia voltar a comer picanha, que ia ter a cervejinha do final de semana sempre que pudesse. E o fato é que as coisas não melhoraram tanto assim, né? O fato que o brasileiro continua sem poder de compra. Ao longo desses 4 anos, talvez a gente olhando os números da economia, né, a gente veja uma melhora de cenário nesses últimos meses em relação aos primeiros anos do governo Lula, mas que é uma melhoria em relação aos índices econômicos que são usados pelos economistas. Isso não chegou ao brasileiro, a quem está lá na ponta, a quem está nos bairros, a quem está indo no mercado tentar comprar uma carne, um ovo, um café, um leite, e não está conseguindo colocar nas contas, né, na sua conta mensal, o básico. Quem dirá aí a picanha e a cervejinha. Então, eu enxergo muito por esse viés. Houve, sim, um pequeno avanço na economia, mas que só chega aos índices que os economistas usam. E não chegou não foi na ponta ali, na hora de fechar a conta do mês das famílias, essa melhora não é sentida. Ela ainda não nos faz presente, né? Exatamente. A picanha que você coloca, ela é um calcanhar de Aquiles. Que vai ser explorado pelos adversários, com certeza, muito. Pronto. É isso. Então... munição para adversário, essa história da picanha. Eu já estou prevendo aqui os videozinhos de inteligência artificial, os jingles específicos parodiando a história da picanha. A gente vai ouvir falar muito disso daqui para frente. Um ponto agora, antes só da gente mudar, mas a gente falou dessa questão do custo de vida, mas olhando o gráfico de baixo, e aí não é nenhuma avaliação que eu vou fazer aqui, só para olhar a questão de desempenho de candidatos, mas o endividamento da população brasileira, ele deveria estar no topo de preocupação, de planejamento de projetos e de discussões para quem está indo para a eleição desse ano, porque o número do endividamento é muito alto e é algo preocupante. Para além desse resultado da pesquisa, só para lembrar lá a campanha em 2018, quando o então candidato Ciro Gomes falava, a mote da campanha de Ciro Gomes era: eu vou tirar o brasileiro do SPC. Então, é um ponto aí delicado, porque está crescendo. Números, eu não vou ter dados precisos aqui, mas é um número muito expressivo da população brasileira cada vez mais endividada. E o que é um ponto que nós temos que ver, o que vai ser discutido na eleição desse ano sobre isso. Nós estamos vendo aí os números, é algo que está
está igual, ou seja, a gente está sem melhora. Isso. O governo federal, ele nesse momento, ele está discutindo formas de se ajudar pessoas, né, que estão com dívidas. O FGTS vai ser usado agora, né, para ser liberado, para que as pessoas possam quitar aí, ou pelo menos amenizar as suas dívidas. Mas como você falou, esse ponto, ele precisa, para ser efetivo, né, nesse ano de eleição, ele precisa ser realmente sentido pelas pessoas, essa ajuda, né, esse apoio na busca para conter o endividamento, e sair mais das planilhas dos economistas, porque é muito fácil a gente ter lançamento de programas que vai liberar FGTS, mas se, como o brasileiro não sentiu melhora na economia nesses últimos anos, o brasileiro endividado não tiver de fato esse apoio, torna-se aí uma medida mais publicitária. Eleitoreira, né? Publicitária eleitoreira. E que no final pode gerar um outro sentimento que prejudica na qualquer candidato, que é o sentimento de frustração, que gera ressentimento. E aí pode virar realmente um gol contra que ninguém gostaria de fazer a essa altura do campeonato de uma eleição. Então eu enxergo dessa forma, Jefferson. O governo tenta, mas precisa ser efetivo. Só slogans, logomarcas com nomes de programas mirabolantes ali ofertados, esse sacolão, chega uma hora que não funciona mais, porque, ok, para a pessoa, de novo, lá na ponta, não significa muita coisa. Então, isso. Pontos de atenção aí, mas está aí. É algo só pra gente que está na fechar preocupação dos brasileiros. Sim. Exato, só para a gente fechar esse ponto, a notícia é o seguinte: o governo calcula que 7 bilhões de reais do FGTS podem ser liberados a 10 milhões de pessoas para pagamentos de dívidas. Tá? Isso quem falou foi o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A gente vê aí números muito grandes, 7 bilhões de reais, 10 milhões de pessoas, mas que realmente só vão fazer a diferença se chegar realmente na ponta, se o cara que está ali super endividado conseguir resolver aí, ou pelo menos ter uma pequena solução aí para os problemas que ele está enfrentando em relação a dívidas. Né? Não adianta. A gente fala muito na comunicação política, né, que a gente precisa traduzir números. Não basta a gente fazer card lá com os big numbers se a pessoa não entende o que é que aquilo vai trazer de benefício para a vida dela. Bem X isso. bilhões é um negócio, ok, tá, mas e daí? Então, esse primeiro ponto que a gente está destacando aí, então, custo de vida e endividamento está na pauta como itens importantes aí para definição de voto. Mas a gente tem outro ponto aí, que aí é um ponto muito interessante para a gente falar, porque eu vou fazer só uma introdução, mas em 2022 nós tivemos uma campanha eleitoral que ela se deu muito no discurso da defesa da democracia. A coalizão que se uniu para eleger o Lula, coalizão de partidos de diferentes lideranças, né, no segundo turno, tinha como um dos slogans, um dos temas ali: nós precisamos salvar a democracia, nossa democracia está ameaçada, etc, etc. Ok. Tivemos ali um 8 de janeiro, né, o famoso 8 de janeiro, com a tentativa de um golpe, que ainda está reverberando até hoje, aos presos. Ok. E aí a pesquisa pergunta, então, para os brasileiros ali, essa amostragem de 1.500 brasileiros,
o que mais ameaça a democracia hoje, na opinião das pessoas, e eis o resultado. Não é nem fake news e nem polarização. Judiciário, né, Jefferson? Judiciário hoje é, na avaliação dos brasileiros, a principal ameaça à democracia. O que é que isso quer dizer, Jefferson? Isso quer dizer que... E aí eu vou para o campo já do discurso eleitoral aqui, mas aquele discurso, vote em mim, porque eu chegando lá, principalmente no Senado, eu vou lutar pelo impeachment dos ministros do Supremo, esse discurso vai encontrar muito boa aceitação junto aos eleitores. A gente tem uma série de ações ao longo desse 2026, e é curioso, né? Ao longo desse 2026, o ano mal começou, que está corroendo a imagem do judiciário. Caso aí do Banco Master, eu acho que ele é a cereja do bolo, e que a gente não sabe onde isso vai dar ainda, mas questões aí com o ministro Dias Toffoli, questões com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, enfim, tem muita coisa mal explicada, e que para a pessoa que está assistindo o noticiário, que está vendo aquilo ali, né, o contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes teve com os valores, quando junta isso tudo para o cidadão comum que está sentado em casa assistindo seu jornal e vendo essas notícias, a impressão que fica não é das melhores. A gente não está tendo explicações, a gente vê mais ou menos tentativas de blindagem, enfim, corroendo a imagem do judiciário, e eu acho que vai influenciar no voto, sim, a questão de políticos que têm no seu conjunto de propostas, no seu compromisso com o eleitor, mexer na forma como está o Supremo hoje, seja com impeachment de ministro, seja mudando formas de indicação, mas eu acho que isso ganhou chão. Ganhou chão, plantou e a semente está nascendo. Então, Cara, e tem polarização ficou lá embaixo, é o terceiro, a polarização. Então, só para a gente tá aí na tela colocar. Então, só que a diferença é muito grande, né? Muito. E assim, o que me espanta, Jefferson, é que corrupção é o ponto 2, entendeu? E assim, o ponto 2 assim, muito menos que a metade, sim, né, do que aqueles que apontaram a questão do judiciário. Olha, na questão da gente analisar a questão de narrativa, a gente vê um êxito muito grande, né, da direita em efetivar uma narrativa de que o judiciário tem a ligação direta com o governo federal. Né? O que a gente vê que a gente vê por aí é essa ligação do judiciário com o governo federal, e que, até certa medida, estariam todos dentro de um mesmo balaio. E aí a direita já utiliza isso, e utiliza muito bem para os seus eleitores, e com certeza vai amplificar esse discurso muito nesses próximos meses. Principalmente... Esse resultado, Israel, só para esse resultado mostra que esse discurso ganhou aceitação, né? Sim, 42%. Né? A gente tem aí um êxito narrativo, né, da direita, e uma percepção realmente, assim, assombrosa, né? Quando eu faço eu esperava, tá, Jefferson, que esse ponto estivesse mais alto, mas não tão
num grau tão agudo, né? A ponto de estar a diferença aí ser o mais que o dobro do percentual de corrupção, que sempre foi um tema muito sensível no Brasil, né? O Brasil teve casos de corrupção emblemáticos e repetidos, e ao longo da democracia brasileira a gente viu muitos casos de corrupção que até hoje são falados, e parece que vamos colocar assim, o receio da interferência do judiciário hoje é maior do que o receio da corrupção na política. Para te complementar, a gente está ainda nas investigações do INSS, né? Sim. INSS, a gente tem o Vocaro agora, né? A gente tem a questão do Banco Master, enfim, e outros pontos que a gente tem do próprio passado, né? Quando a gente fala aí do Lula, a gente fala da questão do mensalão, que a direita tem isso como munição também, né? Para poder estar relembrando, mas parece que encontraram outro ponto aí que é mais vantajoso, tá apontando, tá trabalhando em termos de narrativa do que a própria corrupção. Eu acredito que essa sequência recente de questões envolvendo o Judiciário, os ministros do Supremo, alguns deles, lógico, não são todos, mas isso, junto com o discurso, porque aí você já tinha a direita batendo a tal da ditadura do Supremo, a ditadura de toga, etc, etc. Uma coisa junta a outra. Aí chega um momento em que você que vivia falando da ditadura, o Supremo, não sei o quê, aí vem essas notícias e você só diz, lá, eu não falei? Pronto, acabou. Né? Então, a gente está vendo esse eco, e existe, a gente sabe que existe uma estratégia, isso vem desde 2025, eu cheguei até a escrever um artigo sobre isso, que existe uma estratégia da direita em buscar eleger, esse ano nós trocamos 2/3 do Senado, eleger o maior número de senadores possíveis para ter o comando do Senado, para, entre outras coisas, poder colocar em prática o impeachment dos ministros do Supremo. Agora, mais recentemente, que eu fui ver um movimento da esquerda, ela acordou que existe o Senado em disputa e está começando a se posicionar. Então, só que nesse momento, a ideia do impeachment dos ministros do Supremo me parece que já ganha um terreno fértil junto à população, independente de ideologia. Eu acho que eleitores, não tem esse recorte na pesquisa, mas eleitores do Lula, que não são fiéis de esquerda, também já não devem estar vendo com muito bons olhos o que está acontecendo. Então, nós falamos de custo de vida, né? Nós falamos de endividamento, economia, mas a gente tem aí essa questão do judiciário chamando atenção, mais um ponto de preocupação dos brasileiros para a eleição. Total. Ainda tem aqui um ponto sobre a questão da anistia, né, que é um tema que também pautou muito no noticiário político ao longo desses últimos anos. Apertado o resultado, tá? Apertado, exato. A favor para todos, incluindo Bolsonaro, 32%. A favor, mas não para os líderes, ou seja, líderes, você entenda aí, Bolsonaro dentre eles, 21%. Contra qualquer tipo de anistia, 41%. Dividido ali, né, o cenário. Porque se a gente pegar os a favor ali, quem é a favor de algum tipo de anistia é a maioria. Sim. Então... Mas o fator Bolsonaro é que faz a diferença aí, né? Exatamente. Nós ainda temos aí Isso cabe até em questão de índice de rejeição, a gente falou no programa anterior nosso. O Flávio carrega uma rejeição que vem pelo sobrenome, que está ali colada nele, e aí a favor para todos, incluindo Bolsonaro ou sem Bolsonaro, você tem essa diferença aí. Não acredito, é uma visão minha, que a anistia vai ser uma preocupação grande
para a maioria do eleitorado. Eu acho que a anistia ela é nicho ideológico. O Supremo ali, eu já acho que ele afeta mais pessoas. Eu acho não que vejo ele nem vaza como um pouquinho. Isso, não vejo nem como um tema que vai ser tão explorado na eleição. Né? Foi um tema que foi debatido, desgastado ao longo dos últimos anos e que perdeu força nos últimos meses. Então, eleitoralmente, eu acho que pesquisas internas aí de partidos, talvez do PL, enfim, pesquisas internas indicaram que você não teria tanto ganho mais eleitoral em bater nessa tecla nesse momento. Muito provavelmente tem essas influências, né? Exatamente. E aí um outro tema que a gente tem dentro também dessa uma questão ideológica, né, que é em relação à interferência de outros países nas eleições brasileiras, né? A gente viu, por exemplo, para citar rapidamente um dos casos, o próprio Eduardo Bolsonaro, né, o irmão do Flávio, filho do Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e fez diversas tentativas ali de conseguir algum apoio ativo ali do Donald Trump em relação a nosso sistema eleitoral, as nossas eleições, né? E aí a percepção do eleitor é o seguinte: 28% dizem que é legítimo buscar um apoio estrangeiro em relação a essa questão. 52% disseram que eleições devem ser decididas por brasileiros. Né? 18%, disse que depende, mas precisariam se informar mais. Então, assim, a grande maioria dos brasileiros quer que o negócio seja resolvido por aqui, né, Jefferson? Não quer esse negócio de vir Donald Trump, de vir alguém de fora para definir o que a gente tem que escolher, né? O que nós, como cidadãos brasileiros, precisamos escolher. Considero isso um tiro no pé. Flávio Bolsonaro esteve há pouco tempo nos Estados Unidos e conclamou que as eleições que olhassem para as eleições brasileiras, que elas seguissem os padrões da América, etc. Enfim, considero um tiro no pé. Independente, de novo, de ideologia, excluindo aí extremos muito cristalizados, a maioria da nossa população ela não vai tolerar uma subserviência estrangeira. A questão do nacionalismo aqui vai pegar, e pedir ajuda lá fora, falar que nós vamos nos alinhar automaticamente ao governo X ou Y, não vai funcionar. Da mesma forma que se explorou muito, a direita explorou muito o alinhamento do PT, do Lula, com Hugo Chávez, depois com Maduro, com Cuba. Esqueceram de Cuba, né? Cuba está esquecido ultimamente, não se fala mais em Cuba, mas enfim. Da mesma forma que se explorou, o Lula é amigo do Maduro, olha que absurdo. E que não pegava bem trazer o Trump para ser uma estrelinha na constelação não vai funcionar, não vai pegar bem. Então, separa. Já falamos sobre isso aqui também. Contenham o Eduardo Bolsonaro. A eleição tem que ser decidida aqui. O debate vai ter que ser feito aqui, seja direita, seja esquerda, seja terceira via. Discutam os problemas brasileiros e apresentem soluções brasileiras. Eu acho que qualquer tentativa de trazer, principalmente os Estados Unidos, para o jogo aqui, vai ter rejeição do eleitorado. Olha, rapaz, se a gente vê o tipo de interferência que o Trump já fez aqui no nosso Brasil recentemente, colocou ali aquelas taxações que fez o preço de tudo subir, né? Alimentos, tudo subiu com taxação. E agora
que não tem diretamente nada a ver com a gente, mas está ali com o problema da guerra com o Irã. O barril de petróleo subiu para as alturas e a gente vai no posto de combustível, tá lá o prejuízo que a gente assume indiretamente, né? Então, assim, vamos fazer as coisas por aqui mesmo, né? A gente resolve por aqui. A gente tem muito problema, sim, em várias áreas, mas é importante dizer que o Brasil avançou muito no seu sistema eleitoral, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, aliás. A urna eletrônica é uma conquista, é tudo seguro. Desde os anos 90. Acho que até uma responsabilidade que a gente tem aqui como comunicadores trazer isso. A votação é segura, a apuração é segura. O sistema de votação brasileira é um dos mais seguros do mundo, se não o mais seguro. Né? Auditorias devem ser feitas, melhorias devem ser feitas sempre. Todos devem acompanhar isso é fundamental, inclusive os partidos, inclusive os políticos, mas não é a gente tentando aí buscar uma interferência de outro país para derrubar tudo que foi construído até hoje, que a gente vai melhorar o nosso sistema eleitoral. Então, e o tiro pode sair pela culatra na interpretação do eleitor. Totalmente. Você está vendo aí. Colocar mais uma vez para a gente encerrar aqui o debate. 52% das pessoas, dos brasileiros, dizem que as eleições devem ser decididas por brasileiros. Então, assim, isso passa um recado muito claro, né? Sim. Isso aí não tem o que a gente discutir desses dados. Eu acho que para as campanhas nós vamos acompanhar isso aí. Quanto mais foco nacional, melhor. E arrematando o que nós vimos de algumas interferências que aconteceram aí do presidente Donald Trump no Brasil, tentativas de interferência, todas elas beneficiaram o governo, beneficiaram o presidente Lula. Então tem que ter cuidado em trazer, porque talvez trazer possa estar, na verdade, beneficiando o outro lado. Então, exato. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer que o Trump mesmo disse que houve uma química muito boa entre os dois, entre ele Sim. e o Lula. Mas, não é o melhor cabo eleitoral para ninguém nesse momento. Exato. Então, vamos aguardar. Fiquem espertos nisso. Jefferson, acho que a gente passeou bem aí por essa pesquisa, né? Pelos pontos pontos aí dessa pesquisa, e dá para a gente entender o que é que o eleitor tá pensando. E a gente continua, né, por aqui, atentos ao que está acontecendo no mundo da política, atentos ao que está acontecendo aí com os diversos atores que fazem esse ano eleitoral, né? E a qualquer momento a gente está de volta trazendo alguma nova informação, algum novo debate importante para que você esteja informado aí e possa tomar a sua decisão com sua consciência, com aquilo que você acredita. Não é isso, Jefferson? Estamos aí acompanhando esses lances. Muita água ainda vai correr e a gente vai debatendo aqui. Vamos ampliando, trazendo um pouquinho da nossa visão aí sobre esse passo a passo eleitoral nosso. Maravilha. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Faz a tua inscrição, ativa as notificações, clica lá no sininho. Deixa o like, deixa o teu comentário sobre tudo isso que a gente comentou aqui, porque é muito importante a gente saber também o que é que você pensa, né, sobre esses assuntos. E vamos lá, qualquer momento a gente volta com mais um Política em Off. Até mais, até a próxima. Até mais.